Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o programa que traz para você análise dos fatos mais importantes do momento, perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência, sempre sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade. O Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, junto com o resto da programação da RDC TV. E também pelo canal 524 da Claro Fibra TV em 6 cidades, que agora passam também a ter o sinal da nossa emissora. Montenegro, Cachoeira do Sul, Guaíba, Torres, Gramado e Canela. Você também pode acompanhar a programação da RDC através das redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. E também você encontra o Cruzando as Conversas no formato Spotify. Você encontra o Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast. Aliás, não é no formato Spotify, é no formato podcast. Formato podcast no Spotify, no Google Podcast, em todos os agregadores. E você pode acessar o site www.rdctv.com.br, clicar na aba Podcasts e encontrar lá a íntegra do nosso programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Hoje nós vamos falar sobre 2 privatizações. O programa vai ser dividido em 2 partes e a primeira delas é sobre um assunto que é anterior, já havia sido anunciada pelo governador Eduardo Leite, a privatização da Corsan, que é uma das principais estatais do Rio Grande do Sul e trabalha numa área que precisa de uma quantidade considerável de investimentos, que é a do saneamento, da água. E há, obviamente, uma série de perguntas que se devem fazer em relação ao destino da empresa. A segunda parte do programa vai ser sobre uma outra privatização, daí em âmbito municipal de Porto Alegre, que é a da Carris. A proposta de privatização da Carris foi apresentada nesta quarta, pelo prefeito Sebastião Melo. Da primeira parte do programa, nós teremos a participação do deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Jefferson Fernandes, e do vereador pelo Novo, aqui de Porto Alegre, Felipe Camozzato. Vou dar boas-vindas aos nossos convidados. Deputado Jefferson Fernandes, prazer recebê-lo. Boa noite. Bom, então vamos dar boa noite para o Felipe Camozzato. Felipe Camozzato, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Macalossi. Boa noite ao deputado Jefferson, a todo o público que nos assiste. Um prazer estar participando aí nessa noite. Muito bem. Vamos começar por ti, então, Felipe, enquanto o deputado não reconhece. Voltou? Deputado Jefferson Fernandes, boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu não sei se vocês estão me ouvindo, deu uma pane aqui no meu computador bem na hora que o programa está começando. Eu peço desculpas, mas estou tentando corrigir agora, Guilherme. Agora tá tranquilo, agora está bem clara a sua fala e também o seu vídeo. Prazer recebê-lo aqui no programa, deputado. O prazer é todo meu, satisfação podermos conversar ainda mais sobre esse assunto que está ocupando muito a Assembleia Legislativa. Nós temos votação na próxima terça-feira da PEC, né, que trata da venda. Na verdade, retira a obrigatoriedade, a exigência de plebiscito. Isso. Retira a exigência de plebiscito da Constituição, o que aí autoriza posteriormente venda da Corsan e do Banrisul. Eu vou começar pelo senhor, deputado. Já que o senhor está na Assembleia Legislativa, eu lhe pergunto, qual que é a avaliação que faz sobre a pretensão de venda da Corsan?
O senhor é contra? Em primeiro lugar, Guilherme, ela é uma venda muito polêmica, né? Porque o próprio governador, ele se elegeu prometendo que não venderia nem a Corsã, nem o Banrisul de jeito nenhum. Então já começa mal nesse aspecto. Segundo, o governador alega que mudou de opinião por conta do novo marco regulatório nacional, isto é, uma lei que a partir de agora tensiona os estados a privatizar o saneamento e também os municípios. Porém, o governador não apresentou, através da sua diretoria da empresa, nenhum dado que comprove a ineficácia ou impossibilidade da Corsã de cumprir as metas desse novo marco regulatório até o ano de 2033, prorrogáveis até 2043. Então, tem um problema muito sério, porque a gente, enquanto parlamento, está apreciando uma matéria que retira o plebiscito e logo depois, na sequência, a tendência é vir o projeto de autorização de venda da Corsã e acredito que o próprio Banrisul, mas não tem dados para fundamentar essa venda, estão retirando a possibilidade do povo gaúcho dizer sim ou não, sem que a gente possa apreciar, inclusive do ponto de vista técnico, financeiro, a saúde da nossa Corsã. Pelos dados da própria companhia, nós temos as informações, inclusive do ano passado, que ela é altamente lucrativa, ela rendeu aí 480 milhões aos cofres públicos no ano passado, é uma média de 300 milhões a cada ano. Ela não tem dívidas, ela não é uma empresa inchada em termos de servidores e é uma área estratégica. Nós sabemos que as pessoas podem até sobreviver sem energia elétrica, sem celular, enfim, mas sem água ninguém fica. Basta aí, por volta de 70 horas, 72 horas, as pessoas vão a óbito se porventura não tiverem água. E essa matéria é bastante controversa também, porque a Corsã hoje, ela presta serviço em 317 municípios e a ampla maioria deles, Guilherme, são deficitários. Se fosse retirar lucro do fornecimento de água e tratamento do esgoto, a empresa ela não se viabilizaria. Ela sobrevive porque está também em municípios mais populosos e retira recursos dali para suprir a despesa nos municípios menores. É o chamado subsídio cruzado. Isso permite que a empresa tenha uma tarifa, inclusive, justa, tenha programas sociais. Agora mesmo na pandemia, ela acabou subsidiando as contas de luz das pessoas que estão em programas sociais, dá desconto significativo para hospitais, a Paz e outras entidades assistenciais aqui do Rio Grande do Sul. Não há nenhuma garantia, em primeiro lugar, que esses pequenos municípios vão ser cobertos, tampouco que nós teremos esses programas sociais tão importantes ao longo da história da nossa comunidade de saneamento. Então, a nossa posição é muito crítica em relação ao que está acontecendo e vamos aguardar que tenha um mínimo de sensibilidade da base governista, embora não tenhamos percebido isso. Eles são quase, por volta de 40 deputados dos 55 que sempre votam, ou em regra, votam a favor dos projetos governamentais. Essa matéria, nós estamos tendo muita reação dos municípios, das prefeituras, das câmaras de vereadores, das entidades Rio Grande afora, e há uma tendência mas há também... Mas eu espero que haja... Deputado, há também por parte desses mesmos municípios... Há por parte desses municípios também muita reclamação em relação ao serviço da Corsã, né? Quer dizer, que não faz investimentos... É legítimo que haja reclamações. A Corsã tem problemas, nós não podemos encobrir os problemas, mas, ao mesmo tempo, a pergunta, não é, Guilherme, que tem que ser feita. Em havendo entrega para o capital privado, os problemas que hoje, que se dão principalmente na área das redes de esgoto, né? Nós temos uma excelência da Corsã que diz respeito ao fornecimento de água. 96% da cobertura
é feita nos municípios onde a Corsan atua. Veja que a meta é 99 em 2033, nós já estamos com mais de praticamente 97% atingindo aqui a população gaúcha com água potável. Mas quando se trata de esgoto, realmente há falta de investimentos e muitas vezes quando tem terceirizadas, quando as chamadas PPPs, tem vários problemas na execução do contrato, ruas que ficam esburacadas, no atendimento, enfim, mas se percebe que, é claro que isso tem que resolver, eu não sou de passar panos quentes, independente de ser empresa privada ou pública, eu entendo que o serviço para o cidadão, para a cidadã deve ser de alto nível, e isso há limites mesmo. Também há problemas de fiscalização, às vezes, do próprio executivo local, que firmou um contrato e não cobra com a veemência que deveria cobrar a direção da empresa. Mas o certo é que nós deveríamos ter uma garantia na hora que se processa a venda da Corsan, que isso seja para melhorar a qualidade do serviço, manter ou diminuir o preço da tarifa, as pessoas ficam... e não para piorar. Então, essa insegurança, ela não nos permite votar essa matéria com tranquilidade dentro do parlamento. Não, infelizmente, a qualidade do serviço não está sendo levada em conta na hora dessa discussão. É muito mais uma visão fechada, ideológica, que o mercado vai resolver tudo, do que propriamente uma aposta na melhora do serviço de saneamento e fornecimento de água. Felipe Camozzato. Bom, boa noite. Cumprimentar mais uma vez o deputado Jefferson Fernandes, te cumprimentar. Oi, Felipe, o teu som acho que está um pouco baixo. Vamos ver. Oi, está me ouvindo? Agora melhorou, vai. Toca a bala. Perfeito. Cumprimentar mais uma vez o deputado Jefferson Fernandes, também a ti, Macalossi, e todos os nossos espectadores. Eu acho muito importante esse debate, até parabenizo pelo tema, é um tema de extrema relevância, e eu estava ouvindo atentamente o deputado Jefferson Fernandes falando justamente sobre a questão dos medos, né, que se tem com relação a esse tipo de investimento, né, investimento privado no saneamento, e muito dos preconceitos que se tem também, e é natural que a população, a cada mudança, surjam dúvidas, surjam receios, surjam medos. Eu gostaria de fazer um resgate histórico, antes da gente iniciar falando sobre o caso específico da Corsan, né, o mesmo do plebiscito. Vamos lá, a gente teve o Brasil descoberto em 1500, nós tivemos a República ali em 1889, depois a redemocratização após a ditadura militar em 88, com a nossa Constituição de 88. E durante todo esse período, o que o Estado conseguiu promover, né, por conta própria, com dinheiro dos pagadores de impostos, foi, no Rio Grande do Sul, por volta de 26% de acesso a esgoto. Durante todo esse período, né, nós temos aí mais de um centenário de desenvolvimento a cargo do Estado, nós chegamos a apenas um quarto, né, um a cada 4 gaúchos consegue ter esgoto tratado. E nós tivemos já casos na América Latina, ou mesmo no Brasil, inclusive governadores do próprio partido do deputado Jefferson, né, como o governador Rui Costa na Bahia, e atentaram para uma solução mais rápida para o desenvolvimento de entrega do serviço de esgoto, por exemplo. Né? Então, o governador Rui Costa, ele lá na Bahia resolveu fazer PPPs para permitir que o investimento privado pudesse acelerar esse ritmo de entrega de esgoto tratado. Lembrando que quando a gente fala sobre esgoto, nós estamos falando sobre saúde, redução, né, de cólera, redução de diarreias, melhoria do aprendizado nos primeiros anos da criança, desenvolvimento das crianças e tantos outros danos à saúde que causa justamente a falta de saneamento básico. Então, quando eu ouço, né, que existe muito debate ideológico e ideologização disso para querer fazer a privatização, eu vejo justamente o contrário. Eu vejo justamente a ideologia como um entrave para que se faça aquilo que é lógico e racional, e é acelerar um processo que o Estado já provou que não consegue fazer. São mais de 100 anos para entregar um quarto de esgoto tratado, enquanto que a gente tem casos na América Latina e no Brasil, em que em coisas de 10 a 20 anos você universaliza o acesso ao esgoto. Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, uma das PPPs que é muito testada, como é o caso da de Uruguaiana, conseguiu trazer de 2012 a 2020, né, saiu de um patamar de 9% de tratamento de esgoto para mais de 90%, mais de 95%. E aí agora, recentemente, teve um ajuste contratual por conta justamente de
diferenças de entendimento do contrato, cumprimento e contrapartidas, o que permite também justamente mostrar um outro lado da PPP, da parceria público-privada, que é, uma vez que o governo está insatisfeito com aquele parceiro privado, ele pode sentar, isso para a justiça, renegociar os contratos, estabelecer novos termos e assim avançar. Antes de ter um parceiro privado, a gente simplesmente não consegue sentar com o próprio Estado, ele não senta consigo mesmo para dizer que ele está falhando. E a gente sabe como ele falha. Né? Eu acho interessante a abordagem que diz, né, de que as pessoas vão a óbito sem água, e isso é muito importante, nós ficamos 72 horas sem água, vamos morrer, como se houvesse uma premissa de que fazer uma empresa privada trabalhar nesse setor significasse faltar água. Essa é uma falsa premissa. A verdade, o que nós vemos é que, enquanto o Estado é gestor justamente do fornecimento de água e de esgoto, como é o caso da Corsan, como é o caso do DEMAI em Porto Alegre, o que nós vemos é, ano após ano, faltar água. Ou seja, a questão de faltar água não é uma questão dela ser privada ou ser estatal, é simplesmente a falta de execução de bons serviços. E hoje, no mundo envolvido, e tanto se fala hoje, em meio à pandemia, sobre a gente ter referências científicas, de base científica, usar as melhores práticas e as práticas mundiais. Pois bem, o próprio Banco Mundial, a própria ONU, né, seu sistema, seu braço ligado à saúde e saneamento, recomenda as PPPs como as melhores práticas, não só para o mundo subdesenvolvido, como para o mundo pobre e desenvolvido, como a melhor forma de entregar água potável e também um tratamento de esgoto minimamente decente para que a população possa ter melhorias na saúde. Então, o debate ideológico, ele já ficou para trás do mundo desenvolvido e naquilo que é referência internacional. Quem ainda debate do ponto de vista ideológico, infelizmente, são alguns partidos e políticos do Brasil, e que eu espero que aos poucos, assim como o governador Rui Costa, o PT da Bahia, já conseguiu atestar, nós vençamos o debate ideológico e olhemos o que é melhor para a população. Então, eu gostaria de iniciar fazendo justamente essa colocação e, obviamente, deixando aí à disposição para que a gente possa contrapor esses argumentos e avançar nisso que é bom para os gaúchos. Ô, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta relativa à questão da Corsan e o quadro de funcionários. O senhor falou que o quadro de funcionários da Corsan é enxuto. Pois a jornalista Rosane de Oliveira publicou na Zero Hora uma coluna apontando que a Corsan gasta com o pessoal o dobro do valor que investe por ano. Isso daí não pode gerar, por parte da população, a impressão de que o melhor caminho mesmo é vender a empresa? Ou ela está errada, a informação é errada? Uma das coisas ruins nesse debate, Guilherme, todo respeito aqui à opinião do vereador, é a distorção das informações. Só para te teres uma ideia, o presidente da empresa, que aumentou seu próprio salário através de reunião de diretoria, que ampliou o número de CCs, que eram 2 pessoas que poderiam ingressar de fora da empresa, como cargo comissionado. Jefferson, desculpe, posso lhe fazer uma breve interrupção? Assim, eu sou muito honesto nas minhas posições, certo? Eu sou pró-privatização, sempre fui, eu sou um liberal. Esse não é um argumento em favor da privatização? O fato de você ter aí um dirigente que, de repente, aumenta o número de CCs, diminui, incha, quer dizer, ao manter a empresa pública, tu não permite que ela sempre esteja à mercê do líder político do momento que vai utilizá-la de forma política? Não é um argumento... Isso que tu estás falando, não é um argumento pró-privatização? Mas é claro, ele veio com a missão de entregar a empresa, por isso fazem isso justamente para criar crise perante a sociedade. Mas tu és um cara inteligente e sabe, embora, né, a tua visão, e é correto que cada um tenha a sua visão na democracia, a gente tem que analisar o perfil das pessoas e por que elas fazem determinadas coisas. E nesse caso é típico, assim, tática de privatista. Primeiro, ele cria privilégios e os privilégios deveriam ser combatidos contra qualquer pessoa que os criasse. Segundo, ele faz uma luta desigual contra aquele servidor que é concursado, não entrou de favor, não entrou por indicação política, e é seletista, não deixa dívida para a Previdência Pública, e é um quadro de altíssimo nível que nós temos na Corsan. Quando ele diz, por exemplo, que não só replicado pela Rosane, que também é patrocinado pela própria empresa e outras que têm interesse no capital da Corsan, ao invés de fazer um debate honesto, mostrando que, por exemplo, a média salarial
dos servidores é muito abaixo daquilo que eles disseram. Eles mostram a média salarial dos dirigentes políticos que foram ampliados no governo Leite, e tu tens toda a razão. Isso é de propósito, é justamente colocar a opinião pública contra uma empresa que tem serviços bem importantes aqui no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, eu gosto desse debate assim, de elementos que realmente comprovem se naquela área cabe ou não a privatização. A própria ONU, ao mesmo tempo que ela diz sim que é importante ter PPPs, ela questiona a forma como por volta de 300 grandes cidades mundo afora entregaram as suas empresas de saneamento para o capital privado, a tal ponto que em 287 cidades, incluindo Paris, Berlim, aqui perto Buenos Aires, tiveram que voltar atrás porque não funcionou a privatização na área do saneamento. Uma empresa privada, ela quer lucro e é legítimo que ela o queira, mas em determinados setores, e aqui eu posso citar os Estados Unidos, que não é nenhuma referência de esquerda, tem mais de 87% do capital que mantém o saneamento público. Por quê? É área estratégica. E a água é um direito que as pessoas devem acessar e é preciso ter política pública para garantir esse fornecimento. Mas diferente de outros setores. Mas o senhor admite que o Estado lato sensu fracassou nisso até aqui. Porque senão os indicadores não seriam tão baixos. Gestões fracassaram. E justamente as gestões com o viés privatista, eles não fazem questões de investir no saneamento básico. Eu posso bater no peito, porque o primeiro mandato meu foi durante o governo do Tarso Genro, aqui no Estado. Eu acompanhei muito de perto todo esse debate que havia à época de privatização. Na ocasião, o presidente da FAMURS era um entusiasta da privatização via Odebrecht, e nós desvendamos que havia um sistema de corrupção, que inclusive a Lava Jato constatou isso em Uruguaiana, e isso parou e nós passamos a ter investimentos, na época, primeiro do governo Lula, depois da presidenta Dilma, que repassou aqui para o Estado mais de 5 bilhões que foram investidos em tratamento de esgoto nas nossas cidades. Eu tenho domicílio eleitoral em Santa Rosa, por exemplo, que foi uma cidade de referência que renovou o contrato com a Corsan, cobrando que houvesse investimento local, não só na melhora do fornecimento de água, mas também no tratamento do esgoto. Bem. Então, também depende dos investimentos de quem está no governo, mas é certo que ao longo da história brasileira houve falhas, sim, mas a saída não é entregar para o capital privado que não está funcionando em nenhum local do mundo. Inclusive em Uruguaiana, onde se privatizou, a qualidade do serviço é pior do que fornecido pela Corsan, a dívida ficou para a prefeitura e o povo está pagando uma tarifa mais cara. Eu acho que essas comparações é que nós tínhamos que ter tempo para fazer através de um plebiscito e, ao final, como está e consta na Constituição, o povo dizer sim ou não para a venda da nossa Corsan. Camozzato, o teu ponto sobre essa manifestação, deputado. Eu acho interessante que o deputado trouxe esse ponto de vista também sobre as empresas lá fora. Eu acho que é um ponto que é bastante discutido, bastante debatido também. E eu gostaria de acrescentar, né, que esses países, né, europeus, nos Estados Unidos, esses casos onde justamente houve a devolução do setor público, é preciso ler justamente o que aconteceu. E aí eu vejo que muitas vezes distorce as coisas sobre o que efetivamente aconteceu. Não se trataram de privatizações que depois foram reestatizadas. O que foi que aconteceu em quase todos esses casos na Europa foi que justamente num passado de 20 a 30 anos atrás, o que aconteceu foi que houveram concessões um horizonte de torno de 20 a 30 anos que exigiam como contrapartida da concessão investimento para a universalização do acesso de água e esgoto. As empresas efetivaram o investimento, universalizaram o acesso de água e esgoto e depois venceram os contratos e as empresas entregaram, então, essa estrutura e os municípios, os países assumiram o controle, porque concessão é diferente de privatização. Privatização é quando você vende todo o sistema, ele passa para um outro dono e nunca mais está na mão do Estado. Camozzato. O que aconteceu nesses casos?
de uma venda, foi justamente uma concessão. E aí mas e daí eu lhe pergunto, Camozzato, e por que os governos preferiram, ao invés de deixar privado, retomar ao setor público? Depende do caso, né? Tiveram casos onde eles estabeleceram novos contratos, e aí os contratos de concessão, como é que funcionam, né? Quando você tem um contrato de concessão, por exemplo, no Brasil, nós estamos 30 anos atrasados em relação a países desenvolvidos, enquanto lá eles já fizeram as primeiras concessões para a universalização do acesso à água e esgoto, ou seja, é quando você tem um grande dispêndio de recursos para construir toda a rede de esgoto, coleta, tratamento, distribuição, tudo mais. Hoje, eles estão na fase de fazer contratos de manutenção da rede, que são de uma natureza completamente distinta, né? O valor de investimento é diferente, né? A forma de organização e fiscalização desses contratos são diferentes, tem muito menos canteiros do que havia no passado, as tecnologias são diferentes, a forma de organização disso, mesmo da gestão, que pode ser até mista, são diferentes. Então, é natural que alguns países tenham ido pelo caminho de fazer novas concessões e publicar editais para que empresas diferentes, inclusive das que já estavam, pudessem assumir o sistema feito, do que continuar com aquela mesma, e outros optaram pelo estatal. No Brasil, nós estamos 30 anos atrasados. Nós ainda não fizemos a universalização da água e do esgoto. Nós estamos fazendo ainda um investimento inicial para universalizar. Quem sabe daqui 30 anos, nós estaremos debatendo, como se debate hoje na Europa, nós entregaremos a gestão do universo de saneamento básico para uma empresa privada. E agora, também é interessante contrapor ali a questão de Uruguaiana, que disse o deputado que estava muito bem antes da empresa privada. Estava antes da empresa privada com 9% de cobertura de esgoto. Hoje, de 2012 para cá, saiu de 9% para 96%. Eu não consigo acreditar na informação de que estava melhor 9% do que 96%. Me parece, pelo menos, contestável do ponto de vista dos dados você afirmar uma coisa dessas. Outra coisa importante também de se afirmar é o receio de que vai faltar água, ou que vai ser mais caro, ou então de que o lucro fará com que as pessoas não consigam ter acesso. Tudo isso são elementos que você pode trazer num contrato. O contrato de concessão ele não é uma plataforma fechada, onde você vai lá, a empresa diz que o preço vai ser X, vai lucrar tanto e aquilo fica ad eterno, né, para sempre. A verdade é justamente um contrato de concessão ele é debatido também pelo parlamento, pode ser questionado pela justiça, pode ser inclusive editado, pode ser feito novas versões, pode ser atualizado, ou seja, ele é muito mais maleável, muito mais flexível às necessidades da população conforme elas vão se desenvolvendo, do que você manter estatal. E por último, não menos importante, eu sou contra o plebiscito, antes mesmo de falarmos se é a favor ou contra a privatização, eu sou contra o plebiscito porque não faz sentido você votar em deputados, vereadores, para depois ter que fazer um plebiscito para decidir uma questão técnica como essa, né, de novo para a população. É como se você deslegitimasse os mandatos eleitos pelo povo e representados aí na Assembleia. Então, parece um contrassenso um deputado defender e ele mesmo não pode tomar uma decisão. Meus caros, nós estamos no limite do tempo, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um nas suas considerações finais. Deputado Fernandes. O bom do debate numa era virtual é que na hora que alguém fala alguma coisa, tu pode conferir no Google, inclusive, se aquela informação é correta ou não. Se você digitar agora, por que as cidades voltaram atrás nas privatizações do saneamento, o Google vai dizer, pela BBC, tá aqui, ó. Olha só. Em geral, observamos que as cidades estão voltando atrás porque constatam que as privatizações ou PPPs acarretam tarifas muito altas, não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência, entre uma série de problemas que vimos caso a caso. Explica a BBC do Brasil. Então, aqui está a informação correta, você pode conferir aí em casa. E é assim que nós temos que trabalhar. Eu sou a favor, Guilherme, vereador, e todos os que estão nos acompanhando, que seja cumprida a Constituição e cumprida a palavra que se dá. O governador disse em campanha eleitoral que não venderia a Corsã, não venderia o Banrisul e que jamais mexeria na Constituição. Ele está descumprindo a palavra e nós, parlamentares, representamos sim o povo, mas não o substituímos. Elementos importantes como o plebiscito devem ser preservados, porque o último a dar a palavra sobre patrimônio público, sobre serviços públicos, é quem paga imposto e paga tarifa. Nesse caso,
os contribuintes. Mas agradeço muito o espaço aqui para a gente fazer esse debate tão importante. Tudo bem. Camozzato, tu continuas aqui no próximo bloco para falar sobre o Carris também, junto com o secretário Zacchia, que já está no estúdio, mas um ponto final sobre a Corsan aí também. Eu agradeço o deputado Jefferson a respeito à opinião, diverge, obviamente, e mesmo nesse ponto que ele traz da reportagem do BBC, há um artigo do Pedro Menezes na Gazeta do Povo, onde ele fala justamente sobre os 7 mitos sobre saneamento básico, da época do debate da MP do saneamento, do marco legal, e justamente ele traz alguns desses pontos que foram rebatidos aí pelo deputado Jefferson. Acho que é interessante esse debate, inclusive são pontos de atenção que eu acho muito válido que se tenha no Brasil para quando fazer esses contratos de concessão, nós possamos nos ater a esses pontos para evitar que muitos dos precalços que foram preenchidos, ocorreram na Europa há 30 anos, por contratos de 30 anos atrás, na época não se conhecia também como se desempenhavam, possam ser corrigidos e feitos melhor agora. É interessante notar que as concessões, elas seguem sendo a melhor prática, mesmo diante dessas pequenas divergências e polêmicas em torno do assunto. Elas não deixaram de ser. O Chile, nosso país latino aqui, vizinho praticamente, é um país referência na América Latina de universalização do tratamento de esgoto por meio de PPPs, que ele segue fazendo até hoje e segue sendo uma inspiração. O Panamá é outro aqui na América Latina que usou, a própria Argentina já usou de PPPs nesse âmbito, ou seja, os contratos precisam ser bem feitos e quem sabe a gente consiga aprender com as práticas talvez questionáveis de outros países para nós fazermos ainda melhor. O fato é que nós não podemos ficar parados nesse debate ideológico de que privatização ou concessão é ruim por natureza. Na verdade, a gente viu que no mundo o que se fez nesse sentido ajudou a evoluir. O pior é certamente ficar parado como nós estamos hoje. Muito bem. Deputado, muito obrigado. Nós vamos fazer um break e nós voltamos com o Felipe Camozzato e o secretário Zacchia, que está aqui. Nós vamos falar sobre Carris. Então, agradeço aí novamente o deputado Fernandes aí pela participação hoje aqui no nosso programa e é um prazer recebê-lo, deputado. Voltamos na sequência aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem conosco. Muito bem, estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas e você nos acompanha nesta quarta-feira, dia de Tiradentes, através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDC-TV Digital, em todas as plataformas, no canal 524, em Montenegro, Torres, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado e Canela. Agora a RDC ampliou a sua transmissão. Você pode conferir lá também no canal 524 da Claro Fibra TV. Pelo formato podcast, no Spotify, Google Podcast, em todos os agregadores. No site rdctv.com.br/podcast. Você clica na aba e tem acesso ao nosso programa. E você pode participar mandando a sua mensagem, a sua interatividade através do live stream no Facebook, que já está no ar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você já acessou o site do RDC Shopping? O RDC Shopping é o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul. E lá você encontra uma série de ofertas, de produtos e de promoções. Como essa, água de arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes. De R$ 89 por R$ 75,65. Você pode parcelar em até 3 vezes. Beba com moderação. É isso aí. rdcshopping.com.br. Marketplace do Rio Grande do Sul. Acesse. Primeiro bloco do programa, nós tivemos um debate entre o vereador Felipe Camozzato e o deputado Jefferson Fernandes sobre privatização da Corsan. O anúncio foi feito pelo governador. Eu sou muito honesto, disse antes para o deputado Jefferson Fernandes, sou plenamente a favor da privatização da Corsan. Eu sou liberal, eu defendo o Estado enxuto. E temos que considerar aí que o Brasil não vai conseguir atingir as metas de saneamento se não
ter a participação efetiva do setor privado nas soluções dos problemas públicos. É simplesmente vexatório que em pleno ano 2021 a gente ainda tenha gente morrendo com leishmaniose, porque se contamina em água que não é tratada. É uma coisa que não é compatível com um país que pretende entrar para a OCDE. Simplesmente não é compatível. E o PT, na minha avaliação, com todo o respeito ao deputado, principalmente o PT do Rio Grande do Sul, ele tem uma posição tão sectária em relação ao setor privado e a participação do mercado nas soluções públicas, que ele está, inclusive, à margem de vários setores do Partido dos Trabalhadores que já praticaram e defenderam concessões. A lei de concessões, aliás, a lei de PPPs é do governo PT. Não foi no governo Fernando Henrique, foi no governo Lula que foi feita a lei das concessões. Então, eu simplesmente não entendo esse sectarismo, até porque, em termos de papel do Estado, os socialistas franceses, e que o diga François Mitterrand, não tinham preconceito com privatização. Está longe de ser um debate puramente ideológico. Também tem um aspecto técnico aí, E o Brasil é um país onde você tem aí um atendimento muito grande de pessoas que acabam adoecendo em virtude disso, de problemas relativos à falta de saneamento e à falta de água tratada. E sim, o Estado, ao longo da história, fracassou no Brasil. Fracassou no Brasil. De tal modo que algumas pessoas preferem, o preconceito com o dinheiro privado é tão grande que certos setores da esquerda brasileira preferem que as pessoas morram morando em cima do esgoto a céu aberto do que permitir que o capital invista e permita a ampliação dos serviços. É uma coisa que, me desculpem, eu não consigo compreender, mas a gente dá espaço aqui para todos se manifestarem. Vamos falar de privatização na capital. Criada há 149 anos, a Carris, que é a empresa de transporte coletivo mais antiga do Brasil, ela agora tem o projeto de privatização que está sendo encaminhado pelo governo Sebastião Melo. A proposta prevê a privatização da Carris, foi apresentada nesta quarta, durante a reunião que tratou sobre a reestruturação do sistema de transporte coletivo, que será enviada à Câmara de Vereadores. O prefeito Sebastião Melo, diversos secretários participaram do encontro no auditório da IPTC. Segundo Melo, a matéria será debatida na próxima semana no Executivo e depois que tiver toda afinada dentro do governo é que a Prefeitura vai chamar a base do governo municipal para conversar e só depois vai enviar o projeto para o Legislativo Municipal. Vamos pedir a privatização da Carris. Não há outro caminho que não seja a privatização. Está aqui o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, participa junto com o vereador Felipe Camozato, Luiz Fernando Zacchia. Zacchia, bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo. Prazer é todo meu, Guilherme, ao vereador Felipe Camozato, prazer em estarmos juntos. É uma matéria antiga, né? Mas é uma matéria que tem que ser enfrentada. E vejo assim com muito bons olhos a iniciativa, a coragem do prefeito Melo de enfrentar, de aprofundar e irmos ao debate máximo para que nós possamos ter uma posição conjunta, uma posição coesa de governo, trabalhar junto principalmente com a base, com os vereadores, com absoluta responsabilidade que o tema merece e depois sim, dentro dessa convicção interna, enviarmos para a Câmara. A realidade, Guilherme, é que nós não podemos, se nós olharmos a Carris, e muitas pessoas dizem isso, não, mas existe uma pandemia, e a pandemia está afetando diretamente o sistema de transporte público urbano das grandes cidades, da maioria das cidades, não só do Brasil como do mundo, mas nós temos que sair dos olhos fora desse período da pandemia e olharmos a Carris 15, 10 anos. E a Carris, há 10 anos, se nós corrigirmos os valores que foram colocados, que foram aportados ao longo desses 10 anos, nós estamos falando de 460 milhões de reais, que foram colocados do Tesouro, do orçamento municipal, para que a empresa pudesse sobreviver, para que a empresa pudesse fazer a sua atividade. Ou seja, foi um investimento de subsistência. De subsistência.
E aí se pergunta, há necessidade do poder público ter uma empresa pública de transportes? É a única capital do Brasil, que ainda mantém uma empresa pública. E uma empresa pública que nós sabemos que ela tem um custo equivalente a 21% acima do que a privada, do que os consórcios privados operam. Veja, ela tem um custo mais caro. Já estamos dentro de um sistema, por todas essas razões, principalmente nesses 2 últimos anos, pela pandemia, é um sistema que hoje é deficitário. E eu ter dentro do sistema deficitário uma empresa historicamente deficitária, ora, não vai sobreviver. Nós estamos tirando dinheiro ou deixando de investir em infraestrutura que o município precisa, deixando de investir em saúde, deixando de investir em educação, para botar recursos para manter, para dizer que nós temos uma empresa pública. E questionada em determinados momentos até a sua própria qualidade, porque é uma empresa deficitária, então começa a ter renovação de frota com mais dificuldades. É verdade que no final do ano passado foram comprados 95 ônibus, mas foram comprados 95 ônibus porque a empresa não renovava a frota, estava com extremas dificuldades. Porque ela tem um custo mais caro, porque a empresa para operar ela custa mais caro, o seu quilômetro rodado é 21% mais caro do que o quilômetro rodado da iniciativa privada. E tem alguma ideia, Záquia, de por que esse custo a mais para ela operar do que em comparação à iniciativa privada? Por diversas razões, Guilherme. Já foi analisado? E isso hoje no debate foi apresentado um estudo, uma consultoria contratada inclusive no governo passado, um trabalho que está sendo feito há bastante tempo, e mostrando todas as dificuldades e o porquê das dificuldades da empresa pública. Agora, por que tem também o seu custo mais caro? Primeiro que é uma empresa pública. E nós sabemos que a empresa pública ela tem um custo muito maior que uma iniciativa privada, pelas questões salariais, pela questão da questão dos empregos, da estabilidade funcional que se tem. Olha, eu tenho um exemplo muito claro. A Carris, por licitar, quando ela vai renovar uma frota, ela licita, ela especifica a característica do ônibus, mas não direciona. Então, a Carris hoje tem estoque para 5 diferentes carrocerias e motores, porque a sua frota é composta por 5 tipos de ônibus diferentes. Porque na licitação, ela comprou por um menor preço, enfim, determinada marca ganhou uma licitação, na outra licitação ganhou outra marca. Quer dizer, então, ela tem hoje um estoque, um almoxarifado, por exemplo, que ela tem que ter 5 diferentes tipos de reposição de equipamentos daquelas 5 diferentes frotas. A iniciativa privada, ela compra uma única marca ao preço do dia, numa condição diferente da empresa pública, que é uma licitação, que é a licitação que demanda tempo, até acontecer o preço do veículo já é mais caro. Se vai comprar o combustível, a iniciativa privada compra o combustível ao preço do dia. A pública já tem dificuldade, ela tem que licitar, e a licitação demanda tempo, e a licitação, o produto é vendido para a empresa pública, aí o temor do pagamento, se recebe, se não recebe, já tem um preço mais alto. Então, diversos componentes fazem com que ela tenha um custo mais elevado. Historicamente tem um custo elevado. A iniciativa privada, se ela tem alguma dificuldade momentânea, ela demite, ela ajusta os seus quadros com muita rapidez. A pública já não pode. A estabilidade funcional, às vezes, por exemplo, nós pegarmos hoje estão operando com 45% da sua capacidade, porque a demanda é pequena, então não há necessidade, o custo fixo de estar rodando com 80%. E antes de passar para o Camozzato, eu vou aqui trazer o argumento que eu ouvi antes. Não foi, porque eu ouço isso lá dos setores da esquerda, costumam dizer, mas a Carris já foi uma das melhores empresas no ramo, foi referência. E daí eles podem eventualmente dizer, ela não foi sucateada de propósito para que se chegasse à privatização? Mas ela foi sucateada de propósito então, por diversos governos. Porque essa situação da Carris, você vai há mais de 20 anos. Se nós olharmos os seus balanços, nós vamos ver que nesse período parece que ela deu lucro 1 ou 2 meses.
Né? Então, era uma maneira, vai se empurrando, não renova a frota, tinha uma frota antiga, tu não investe porque tu não tem dinheiro, e a sua operacionalidade começa a perder qualidade, começa a ter mais dificuldades. Se nós analisarmos as suas linhas, são as linhas talvez de maior interesse, porque são linhas curtas, são linhas de grande rotatividade de passageiros, são linhas boas. São as transversais, são as linhas menores que vão para o centro. Quer dizer, há anos a empresa é deficitária. A Carris, é que existe essa relação com a população, né? A Carris é uma empresa de 149 anos, desde o tempo do bonde. Então, há uma relação da cidade de Porto Alegre com a empresa Carris. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa da sociedade o nome de uma outra empresa de transportes, de ônibus, que não seja a Carris, as pessoas não sabem. Elas vão se referir a Carris, elas não conhecem as outras. E talvez as outras tenham até mais eficiência, mais qualidade no seu serviço que a própria Carris. Mas criou-se esse conceito histórico em torno da Carris. Mas quando nós olhamos os números e quando nós olhamos a sua condição financeira, tu não pode, Guilherme, admitir que uma empresa bota 70 milhões, que o governo bota 70 milhões no ano passado na Carris. Colocou 70 milhões na Carris para que ela pudesse sobreviver num ano. Nós estamos com dificuldade, com recursos no município, para fazer enfrentamento à pandemia, para fazermos enfrentamento às dificuldades naturais, e estamos botando 70 milhões para dizermos a todos que nós temos uma empresa deficitária que faz parte de um contexto de 22% do transporte público de Porto Alegre. Muito bem, eu vou ler aqui, passar para o Camozato, dar suas impressões a respeito da Carris. Eu vou ler aqui os tweets da deputada Luciana Genro, que nós contatamos para que participasse da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Mas ela por razões pessoais, não deu uma resposta positiva, não quis participar. Alegou questão de agenda, de horário, mas de qualquer forma eu vou trazer aqui os tweets dela. O prefeito Melo quer privatizar a Carris, alegando que a empresa dá prejuízo. Faltou dizer que durante os sucessivos governos, é o que ele disse, dos quais inclusive ele fez parte, a Carris foi sucateada, perdeu linhas importantes e recebeu linhas deficitárias que as privadas já não queriam mais. Os trabalhadores da Carris nunca tiveram vez e voz. Ao contrário, os governos sempre lotearam a empresa com indicações políticas. Prepararam a Carris para que chegasse a este ponto e pudesse, enfim, dizer a solução é privatização. Camozato, lembrando, nós convidamos a deputada Luciana Genro para participar do programa. Vai. Bom, primeiro cumprimentar o secretário Zac, é um prazer estar falando também com o secretário. E esse tema, Macalossi, acho que inicio primeiro fazendo coro aí ao que o secretário Zac colocou, cumprimentando o prefeito por estar trazendo esse tema ao debate de uma postura racional, tendo coragem, na verdade, de trazer alguma coisa que Porto Alegre há muito tempo já devia ter feito. Nós não somos uma capital rica, desenvolvida, de um país como a Suécia, a Suíça, né, países ricos e que podem esbanjar recursos do pagador de impostos. E é isso que nós fazemos quando a gente justamente sustenta uma estatal como a Carris. Nós estamos nos dando ao luxo de ter uma empresa que está em estado praticamente alimentar, que é muito mal gerida, também por ser gerida pelo Estado, por estar presa às amarras da burocracia de uma estatal como é o Brasil. E no Brasil, eu costumo dizer, né, que é impossível uma estatal ser legalmente eficiente, porque ela está presa à contratação por concurso, à compra por licitação, a todas as amarras políticas e sujeições aí, e está sujeita, né, a todos os tipos de trâmites mais morosos que a gestão pública tem em comparação com a privada. Então é impossível ela ser mais eficiente, ou pelo menos é ilegal. Nesse caso da Carris, né, nós tivemos aí, nesses últimos anos, acredito que na gestão Marquesan, uma prova de que não se trata apenas de trazer uma boa gestão e que a estatal, então, ela estaria bem encaminhada, como a própria deputada Luciana Genro se refere. Aliás, esse é um debate que costuma ser feito muitas vezes pela esquerda, de que basta um bom gestor e que a estatal, então, estaria encaminhada. Na verdade, Marquesan provou que isso não procede. A Ellen, que foi presidente da Carris, esse argumento, viu, Camozato, esse argumento não cola comigo porque
Assim como você pode botar um bom gestor, você pode botar um mau gestor. E enquanto você tiver empresa pública, como eu disse antes para o deputado Jefferson, você sempre vai ter ela à mercê, né, de quem está no poder. E vamos lá, nem sempre quem está no poder é uma referência de qualidade de gestão, né? Muito pelo contrário, nós sabemos, a maior parte das gestões públicas são péssimas. Perfeito. E no caso da Carris, mesmo com a Ellen, que fez uma boa gestão durante sua estada, a Carris não ficou lucrativa, ela não se tornou uma referência em gestão, né? Ou seja, ela mal equilibrou as contas, o que mostra que justamente quando a gente tem pessoas boas, nem assim essa estatal serve aos porto-alegrenses. Nós tivemos o pior ano da Carris, não foi nem na pandemia, que a gente teve uma queda das linhas, mas sim em 2016, quando foram mais 70 milhões de reais de prejuízo na empresa. Nós temos um grande problema enquanto cidade também, e aí a Câmara deveria fazer seu meia-culpa, né, sua meia-culpa. Eu, como vereador, sinto isso, que a Câmara ainda não aprovou a redução das diversas isenções e benefícios de tarifa que fazem com que a gente seja a capital com maior volume de isenções e uma das tarifas mais caras. Nós também acabamos rejeitando uma modernização da legislação dos trabalhadores, cobradores, por exemplo, tentando, ao menos, equiparar um pouco do que existe no mundo desenvolvido, de pelo menos não obrigar a contratação e, após a aposentadoria dos atuais cobradores, não ser necessária a recontratação e podermos migrar para modelos mais modernos e tecnológicos. Aliás, o fato da Câmara de Vereadores ter ficado debatendo sobre cobrador de ônibus, já achei um absurdo. Pois é. E aí a gente vê, né, em 2019, aqui as informações da Carris, né, a gente debate isso há bastante tempo, né? Em 2019 nós tínhamos ali 617 motoristas dados como necessários e a Carris tinha na sua folha 848 motoristas. Cobradores eram necessários 617, enquanto na folha haviam 749. Vamos lá, no transporte moderno não há necessidade de cobrador. Perfeito. E aí, justamente para contrapor... Vão me acusar, né, Zac, aí, Camusato, vão me acusar. Diz, Guilherme, você é contra os cobradores. Não, eu sou a favor da evolução dos serviços. Isso é profissão em extinção. Existem profissões em extinção, senão nós preservaríamos os assessoristas, que era o sujeito que ficava sentado dentro do elevador, apertando o botão. Que devia ser a profissão mais terrível do mundo, que aguentava de tudo lá dentro, né? Inclusive a parte ruim do ponto de vista olfativo. Vai lá, Camusato, para completar. Ou seja, assim como no debate anterior do saneamento, Porto Alegre e o Brasil estão atrasados 30 anos, né, Macalossi? A gente já deveria estar com esse sistema, mas vamos lá, para justamente atender a esse reclame, porque essas pessoas ficariam desempregadas, a própria modernização através de uma legislação onde a partir da aposentadoria não se obrigasse à recontratação, já seria um grande avanço para a cidade. Mas nem isso Porto Alegre conseguiu aprovar. Nem isso a Câmara conseguiu permitir ao cidadão aliviar um pouco o prejuízo do seu bolso. Então, espero que nessa gestão, e de novo parabenizo a gestão Mello pela coragem de enfrentar esse tema, extremamente relevante, que a gente consiga avançar. Ô, Záquia, com relação ao custo, o que foi 370 e poucos milhões de prejuízo a Carris? Como é que é isso? Não, corrigido. Nos 10 anos de acumulado. No acumulado. De 10 anos dá 462. 462 milhões. Veja bem, a Carris ela é responsável por 22,4% das linhas de Porto Alegre. Agora, por que só Porto Alegre, e como diz o vereador Camusato, tem umas tarifas mais caras do Brasil, das capitais, logo vai ficar a mais cara, porque obrigatoriamente vai ter que ter agora um reajuste no início do mês de maio. Por que Porto Alegre é a única cidade, a grande cidade, a única capital que tem uma empresa pública? E por que coincidentemente, ela tem uma tarifa cara? Porque a Carris, além de ter este custo, mas ela eleva a tarifa. Na medida que ela tem o seu custo por quilômetro rodado é 21% acima do custo da privada, ela faz com que a tarifa, porque é unificado no 100%, a tarifa, a sociedade paga uma tarifa mais cara também pela participação da Carris.
Então, isso tem que ser revisto. O sistema todo de transporte, ele passa por uma crise mundial. Ele passa, no Brasil, todas as grandes cidades estão fazendo subsídio direto da prefeitura. Porto Alegre não tem essa condição. O prefeito Melo, com muita clareza, disse que não vai fazer. Aportou agora, no mês de fevereiro, março e abril, 16 milhões para serem pagos em 8 parcelas, porque ali havia um problema do sistema, por causa da pandemia, para que o sistema não colapsasse. Agora, aportou excepcionalmente esses 3 meses e nós temos que criar alternativas para que tenhamos... Quer dizer, não dá para fazer isso aí para sempre. Né? Não tá, não tem condição financeira. Nós não podemos deixar de botar recursos na saúde, botar recursos na educação, na infraestrutura que precisa, para que nós possamos manter um sistema de transporte. Aliás, o nosso telespectador, ouvindo isso, de que foi aportado 70 milhões no ano passado, sobreviver, ele pode pensar assim, 70 milhões representa quantos leitos de UTI poderiam ser abertos? É importante essa conta. O que Desculpe, se faz? mas a função... Aqui, ó, esse papo de que nós temos aí uma empresa estratégica. Eu não compro esse discurso. Estratégico para um país é, basicamente, a qualidade da educação que é dada aos alunos, ou seja, a presença do Estado no setor do ensino, na saúde e segurança. E segurança jurídica, acima de tudo, para todas as áreas. Né? Aí, quando tu fala, foi aportado 70 milhões na Carris, as pessoas falam, poxa, mas esse dinheiro aí não poderia ter ido para os hospitais? Não, e se fosse uma excepcionalidade, fosse um ano atípico, porque teve uma pandemia... Não, isso tem sido uma sequência. Nós estamos pegando os últimos 10 anos, nós poderíamos esticar isso a 15, 20 anos. Nós pegamos os valores hoje na reunião, e que houve pela manhã, dos 10 anos e foi corrigido, dá 460 milhões. Quer dizer, ora, é colocar quase que 50 milhões anualmente. Quer dizer, não é uma sangria momentânea, não é uma dificuldade que a empresa teve naquele ano. É que o sistema mostra que esta empresa pública não cabe numa atividade que pode ser realizada com um custo mais barato e com uma qualidade idêntica, na pior das hipóteses, pela iniciativa privada. Não, eu tenho entendimento, não é competência do Estado fazer com que tenha que ter administrar uma empresa pública. Olha, tem 2.106 funcionários da Carris. Tinha 400 funcionários que estavam encostados, com problemas de saúde, problemas de Covid, dificuldade. 400 funcionários em casa. Quer dizer, na privada não acontece isso, com toda a experiência que se tem. Na privada não tem essa facilidade de estar testado, de estar encostado. E, quer dizer, quem está pagando isso é o cidadão através da tarifa. Tem uma tarifa mais cara, porque a empresa tem um custo mais caro e a incidência dessa empresa na composição da tarifa é acentuada. Ô Camozzato, na Europa eles reestatizaram os serviços de ônibus ou não? Na Europa tem casos dos mais diversos, né, Macalossi? Mas uma coisa que é quase que um padrão na Europa é que, bom, primeiro que a cobrança não é feita por meio de funcionários, mas assim, ou então é o próprio motorista que também é cobrador, ou é sistema eletrônico. Outro ponto é que a gente tem muitas empresas privadas atuando no setor e com muito mais flexibilidade de atuação. É praxe, na verdade, que o próprio sistema de transporte coletivo, em boa parte das capitais europeias, ele seja composto por diversos modais e que mesmo no sistema de ônibus a gente tenha diferentes veículos, com diferentes formatações e até mesmo flexibilidade de tarifas, com base em distância, né, e outros critérios. Então, acho que a gente... esse debate, né, mesmo da privatização da Carris, ele é um bom ponto de partida para que nós possamos também discutir o próprio sistema de transporte da nossa capital, que também precisa de reformas, né, algumas delas são legais, né, passam pelo legislativo, seja da questão das isenções, né, seja a questão da contratação de condutores e por aí vai, até mesmo a novos modelos que nós possamos ter na nossa cidade. É importante também destacar aqui que Porto Alegre tem uma das passagens mais caras, não apenas por conta dos cobradores, nem tampouco por conta das isenções. O sistema é ineficiente, né? A gente tem um regulamento extremamente engessado aí de horários, né? Mesmo as características do veículo estão determinadas em lei. Nós temos muita ineficiência também de ônibus, linhas que vêm da região metropolitana para a cidade de Porto Alegre, passam pelas mesmas paradas de ônibus e recolhem passageiros. Nós temos muitos veículos circulando, vazio, um excesso de oferta, dados assentos disponíveis. A gente vê aí
olha para o lado e vê o setor aéreo, por exemplo, como se disputa o preenchimento e ocupação dos espaços de um avião, porque sabe que um avião voar, né, o combustível e tudo mais, e com poucos assentos preenchidos, o prejuízo que isso dá. Sim, inclusive com situações em que tem até se até vende 2 vezes a mesma poltrona. Perfeitamente. E parece que no caso do transporte público a gente não tem o mesmo esmero, né? O mesmo profissionalismo de debater a questão e de conseguir ponderar as regras de funcionamento do transporte coletivo. Então, assim, a privatização da Carris é um pequeno passo, né? E um primeiro passo é pequeno, né? Eu não vou subestimar, né? É um grande passo, que a gente não fez há mais de 10 anos, já precisaria fazer, né? Mas, em todo caso, não resolve os problemas, né? A gente tem uma série de outras coisas. Bom também que a atual gestão está preocupada com isso, tentando endereçar essas outras questões, e espero que a Câmara de Vereadores consiga exercer seu papel de forma responsável e aprove o projeto para que a Carris possa ser privatizada, extinta, possa ser desmembrada, a gente possa ter o melhor aproveitamento possível. Não só o terreno da Carris tem um valor de mais de 30 milhões, como tem linhas super lucrativas, como tem outros ativos, enfim, que podem ser melhor aproveitados com uma gestão diferente. Vamos fazer um intervalo e na volta eu quero entrar na questão dos modelos que a gente pode eventualmente discutir para Porto Alegre, na substituição do modelo essencialmente estatal que nós temos hoje, e também falar sobre como é que vai ser o trâmite disso a partir de agora, quer dizer, a apresentação do projeto, como é que corre na Câmara de Vereadores. Não há, eu acho que dentro da legislação do município, necessidade de plebiscito, né? Mas vamos tratar disso e na volta do Cruzando as Conversas, no último bloco, estamos recebendo o secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Zacchia, e o vereador pelo Partido Novo, Felipe Camozzato. Já retornamos. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre privatizações. Eu gosto muito desse tema. Também um liberal não vai gostar de falar de privatização, né? Se bem que eu tenho sido proscrito, né? Eu fui proscrito da direita, porque eu não sou adesista a governo, né? Então, mas é sempre bom reafirmar a minha condição de liberal, mas um liberal democrata. Eu preceituo o debate e a nossa produtora aqui, a Nádia Martins, ela é uma militante em favor dos debates. E nós temos promovido aqui, na abertura do programa, tivemos o Jefferson Fernandes debatendo em altíssimo nível com o vereador Felipe Camozzato, e nós gostaríamos de continuar com o debate, mas a deputada Luciana Genro não retornou, não quis participar, então a gente dá o espaço, né? A gente dá o espaço. E é de lado a lado, né? Quando um lado, por exemplo, não vou debater com esse, não existe isso nesse programa. A pessoa tem o direito de não querer debater, obviamente, mas não pense que eu vou desconvidar o outro porque você não quer debater, né? Você provavelmente não vai participar do programa, mas quem se propõe ao debate participa. Então é isso, já fica aqui a mensagem cifrada, né? Muito bem, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. No programa de hoje temos a participação neste terceiro bloco de Luiz Fernando Zacchia, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, e do vereador Felipe Camozzato, que também esteve no primeiro bloco com o deputado Jefferson Fernandes. Muito bem. Modelos. Nós falamos muito sobre a condição estou me confundindo Corsan com Carris, né? É tudo elefante branco. Bom, a Carris, então, nós falamos muito sobre o custo da Carris, os problemas financeiros, como o Estado tem, né, investido ali para manter a empresa. Eu gostaria de falar neste segundo bloco sobre modelos. O que dá para fazer através de uma concessão, de uma venda, de uma privatização, para melhorar, o que tem de referência, e também falar sobre o projeto em si, que vai ser encaminhado, obviamente, e como é que vai se dar curso a ele lá na Câmara Municipal. Vamos começar pela segunda parte, portanto, vamos começar sobre o projeto em si.
prefeito vai apresentar quando, Záquia? Na verdade, começou hoje uma discussão interna, né? Isso. Quando foi apresentado um trabalho realizado por uma empresa de consultoria, uma avaliação, uma análise de toda a empresa, discutido pelos os secretários da área, o núcleo duro do governo, por técnicos, debatido. Não existe ainda uma definição de qual o caminho, qual a modelagem. Vai privatizar, vai liquidar, vai fazer parceria com iniciativa privada? Quer dizer, primeiro se amadurece essa discussão interna e o prefeito Sebastião Melo deixou com muita clareza isso. Nós vamos debater ao extremo, ao limite, para que todos nós tenhamos com muita convicção e com muita clareza todos os detalhes. É uma empresa de quase 150 anos, quer dizer, temos que fazer a avaliação com absoluta transparência, com absoluta tranquilidade, debater com a sociedade. Acho que é importante isso em respeito, dar transparência às ações do governo, debater profundamente com a Câmara Municipal. Não é uma matéria que se quer votar de afogadilho, não é uma matéria que quer se votar sem as devidas transparências e as devidas informações que a sociedade e a Câmara necessitam. E aí sim, vamos ver qual o modelo ideal. Aliás, tem uma coisa que tem que ser dita em relação ao prefeito Sebastião Melo, é que ele é um homem do diálogo permanente. Né? É democrata. Eu tenho absoluta certeza de que o processo de discussão disso será amplo e restrito. Não tenho dúvida. Claro, há uma convicção, há uma linha, o prefeito vai ir atrás da linha que ele entende ser adequada, porque lhe foi outorgada, e é importante dizer isso, lhe foi outorgada pela sociedade a procuração política para vender a Carris, caso ele entendesse que fosse adequado. Ele não disse vou, ele disse se encontrar comprador, a venderei. Claro. Ele disse isso, disse aqui na RDC TV, entrevista que eu fiz com ele. Eu, a Melanie Rupental e o Armando Burdi. Ele disse, se tiver comprador, venderei. Parece que encontrou aí um ambiente adequado para venda. E é normal que um governante que foi eleito com um discurso pratique na sua gestão. Não, Guilherme, que bom que a Câmara e o vereador Felipe Camusato, com mais propriedade do que eu, que bom que não há necessidade de plebiscito. Sim. Porque a população, ao eleger os vereadores, eu com muito orgulho fui vereador 10 anos dessa cidade, a eleger os vereadores, estão otorgando ao vereador o poder de fazer essa discussão e a condição e capacidade que o vereador tem de conhecer nos detalhes, de conhecer essa matéria na sua profundidade. E não simplesmente por uma mera informação ir lá e dizer se sou favorável ao contrário. Quer dizer, que bom que essa matéria vá para a Câmara, que obedeça a toda a tramitação, que vá para as suas comissões, que se faça audiência pública. Quando todos tiverem a convicção do seu posicionamento, se bota a matéria em votação. E, enfim, o encaminhamento do governo, se vai ser uma privatização, se vai ser vai liquidar a empresa. Eu particularmente entendo que hoje o mercado, o sistema é deficitário. E tu ter dentro desse sistema deficitário uma empresa deficitária, é mais complicado que tu tenha atrativo no mercado. Tá, mas de qualquer modo, o governador Eduardo Leite conseguiu vender a CE, se desfazendo aí de uma dívida gigantesca, né? Sim, não tenha dúvida alguma. É importante que se diga isso. A Carris não tem essa dívida gigantesca. Sim. A Carris também não tem o mesmo ativo, da CE e não produz ou não tem a capacidade, a possibilidade de produzir a lucratividade que a CE tem a capacidade de ser gerida pela iniciativa privada de produzir, né? A Carris tem as suas limitações, ela tem 22% das linhas de Porto Alegre, mas não tenha dúvida alguma que nós temos que ter essa convicção. Se ela tem atrativo, vai para o mercado. Se ela não tem atrativo, vai para a sua liquidação. É importante que não tenha o ônus para a sociedade. Camusato, como é que a Câmara vai receber o projeto na sua avaliação? Eu acredito, pela composição da Câmara, que é uma maioria para aprovar o projeto do governo. Olha, a Câmara sempre, né, pode surpreender. Eu acredito também que ela... eu acho que cortou o início da minha fala, né? Pode começar de novo.
Não, eu estava dizendo que a Câmara sempre pode surpreender, embora eu acho que tenhamos, sim, votos para poder aprovar. Me parece que esse será um projeto onde necessitará de maioria simples, ou, para as hipóteses, né, absoluta, ou seja, 19 votos, né, que é a maioria absoluta da Câmara, são 36 vereadores. Diferente da reforma da Previdência, que agora eu e outros vereadores, né, tanto independentes quanto da base, estamos trabalhando para termos os 24 votos necessários para a Previdência votado em 2 turnos, que é muito mais difícil. Mas no caso da Carris, primeiro é um debate que já tem aí há algum tempo na cidade de Porto Alegre. Acredito que não é novidade para o cidadão falar sobre privatização ou liquidação, né, da nossa Carris. Ainda assim, como tu bem falaste, né, o prefeito Melo fez campanha enquanto candidato falando no tema. Ou seja, não é nenhuma surpresa colocar isso agora para que a Câmara possa decidir. Concordo 100% com o secretário Záquia de que cabe sim ao Poder Legislativo fazer essa decisão e não caberia plebiscitos para isso. Como eu falei ao deputado Jefferson Fernandes em bloco anterior, eu sou contra plebiscitos, ainda mais sobre questões assim que são técnicas e até mesmo mais pontuais, porque justamente se vota no parlamento para que a cidade não precise ficar parando para decidir através de plebiscitos, que o representante eleito possa tomar essa decisão. E no caso da Carris, eu entendo desculpe, que... Camozato, eu sou muito claro aqui, tá? O deputado Jefferson Fernandes, que participou da primeira parte do programa, debatendo sobre Corsan, ele foi convidado pela produção para ficar o programa todo para debater as 2 privatizações. Ele preferiu participar só da primeira parte. Então, tá? Só para deixar claro, para não dizer, tiraram o representante da esquerda porque ele não pudesse ter voz. Nós convidamos ele, convidamos a Luciana Genro, a Luciana não quis participar e o Jefferson quis participar da primeira parte. É isso. Pode continuar. Perfeito. E uma vez que o projeto chegue na Câmara, nós teremos uma tramitação, né? Eu não sei se o governo vai colocar em regime de urgência ou não. Pela fala do secretário Záquia, isso não deve ser a priori, não deve chegar já com urgência, mas ele tramita no primeiro momento justamente na Procuradoria da Casa e depois começa nas comissões e depois vai a plenário. Imagino que, se de um tema de interesse da cidade, isso devamos ter aí audiências públicas, né? Mas imagino que isso vai ser votado, uma vez que chegue o projeto, em cerca de 2 a 3 meses possa estar apto para ser votado na Câmara de Vereadores. O projeto de tramitação, portanto, acredito não vai ser atravancado, né? E esperamos que por parte daqueles porque nós temos que entender o seguinte: esse tipo de debate, ele pressupõe uma pressão sempre muito grande de setores que se arrogam representativos da sociedade. E não só isso, nós temos uma oposição que tem adotado como modus operandi aí nesses últimos anos ir para o judiciário, né? Então, o judiciário tem sido um agente que interpela o legislativo municipal há alguns anos. Infelizmente, embora a gente tenha em tese, né, a independência dos poderes, o que nós temos visto é muitas vezes juízes, né, em regime de plantão, expedindo liminares em pedidos até pouco bem feitos, né, de alguns colegas vereadores e que impedem a Câmara, que é a representação da cidade de Porto Alegre, de justamente debater, votar e atender o interesse do cidadão que lhes elegeu e que elegeu o prefeito Melo também. Vamos falar de modelos. O que dá para imaginar em termos de alternativa ao que nós temos aí? Záquia, tem referências que vocês têm acompanhado? Não, veja, por isso que o prefeito Melo hoje fala que vai dar continuidade dessas discussões internas nessa próxima semana. A ideia é a apresentação dos modelos possíveis ao conjunto de secretários durante essa semana, para que se tenha... me parece também que é importante que tenha associado à base do governo, que ele possa simultaneamente estar conversando com os vereadores que estão alinhados nesse posicionamento, para que o desenho do modelo seja o mesmo. Quer dizer, é uma matéria que nós temos que ter o cuidado para que lá na Câmara não comecem a criar... o vereador Felipe Conzato é craque nisso, conhece bem a Câmara Municipal, conhece a artimanha, principalmente da oposição, de fazer postergação dos processos. Daqui a pouco nós temos que definir exatamente o modelo, porque senão começam a derrubar um modelo para
fazer com que haja inviabilidade naquele modelo que não seja o de interesse do governo, que não seja o de interesse da sociedade, que não seja o de interesse da maioria. Então, nós vamos construir internamente, essa semana que vem, para que se possa depois apresentar aos vereadores. Mas tu defende que a escolha de um modelo não demore tanto? Não, e assim, é uma matéria que não pode te precipitar. Tu tem que estar bem maduro, o governo tem esse posicionamento muito claro, mas tu tem que transmitir isso à sociedade. Né? Tu tem que fazer com que a sociedade compreenda com muita clareza. Quando se fala em privatização, vem aquela conversa antiga e lá de pedágios, então a sociedade, e aí a oposição faz uma leitura distorcida, passa essa leitura distorcida para a sociedade e começa a haver uma certa confusão no cidadão. Nós temos que ter muito cuidado para que haja uma compreensão, para que haja uma análise muito clara por parte da sociedade, da absoluta necessidade, saber que com aqueles recursos que estão sendo colocados para que a empresa permaneça de pé, para que ela funcione, nós estamos tirando de lugares importantes. A sociedade é como tu disseste antes, Guilherme. Quantas UTIs eu estou deixando de botar para botar 70 milhões por ano numa empresa dessa? Quantas escolas, quantas creches, quantas estruturas absolutamente necessárias, principalmente na periferia da cidade, estamos deixando de fazer para colocar numa empresa que ela naturalmente o serviço dela naturalmente é substituído pela iniciativa privada. A sociedade não vai perder esse serviço, a sociedade não vai perder a qualidade do serviço, a sociedade não vai ter um preço mais caro para ter esse serviço feito pela iniciativa privada. Ela vai ter o mesmo serviço, no mínimo, com a mesma qualidade e com o mesmo preço. Só que o município não vai tirar dinheiro de outras atividades para botar nessa atividade. Vai ser feita pela iniciativa privada. Camusato, modelos. Vem aí daquele argumento, mas daí vai vender e o setor privado não vai querer botar ônibus para ir lá para a periferia. Isso vai no contrato. Olha, eu acho que... Não, eu estou apresentando aqui o argumento que a esquerda costuma usar. Não, mas assim, o Camusato, só me dá um minutinho. Tu vai transferir, dentro do modelo que a ser definido, tu vai transferir as linhas. As linhas já são... Aquelas linhas pertencem a Carris, têm a obrigatoriedade de ser cumpridas. Isso a IPTC permanece e continuará com controle. A IPTC que determina os horários, que determina as demandas. Ninguém vai perder linha, e não é verdade isso que foi dito, que as linhas melhores já foram passadas para a iniciativa privada. As boas linhas são da empresa Carris. As linhas da empresa Carris são as linhas que talvez sejam as mais rentáveis. Como o sistema é único, como se bota, até para que possa compensar as linhas menores, as linhas mais longas, por exemplo, Restinga Centro, ela não é uma linha que vai parando ao longo do trajeto, é ponta a ponta. A pessoa sai da Restinga e vem para o centro, a pessoa sai do centro e vai para a Restinga. Mas aquela que faz o Menino Deus, centro Menino Deus, a pessoa para no meio do caminho. Então a demanda está sempre havendo a rotatividade, sempre está subindo, entrando no ônibus novos passageiros. Quer dizer, é diferente. Então, para que possa compensar, para que possa um consórcio fazer as linhas menos rentáveis, há essa unificação nos valores. Vai lá, Camusato. Desculpa. Não, eu acho assim, complementando a fala do secretário Isaac, eu acho que quando a gente pensa sobre modelos, né, pensando em termos de futuro para a própria Carris, eu acho que o modelo viável é aquele que desonere o pagador de impostos de ter que seguir arcando com o prejuízo que essa empresa gera. Então, nós temos aí, seja o cenário da liquidação, seja da venda de linhas, desmembramento, privatização. O primeiro passo é ofertar e mostrar disposto a fazer essa parceria, né? E até então, Porto Alegre não tinha feito essa sinalização ao mercado. Além disso, né, esse estudo foi feito e mesmo a abertura para que outros investidores, empresas possam chegar e fazer seus próprios entendimentos sobre o uso dos ativos ali, são muito bem-vindos, né? Eu acho que o modelo ele modelos podem ser os mais diversos. O que interessa para o cidadão de Porto Alegre hoje é como é que a gente estanca esse rombo no nosso caixa, que é dinheiro dos nossos impostos, que não retorna necessariamente um melhor serviço e que não necessariamente representa um melhor transporte.
se vai ser privado, se vai ser uma empresa de fora, se vai ser uma das empresas integrantes do consórcio atual, eu acho que isso é um outro debate, é um debate que, vai caber à prefeitura ver qual o modelo que lhe retorna melhor. Mas nós não podemos impedir que esse debate ocorra e que a venda possa ser feita, a extinção, enfim, e nós mantivermos nós mantenhamos aí o mesmo modelo atual, que é de prejuízo recorrente. Além disso, né, acho que dentro desse debate do modelo Carris, nós vamos ter que novo, né, o modelo transporte coletivo para a capital. E aí é uma conversa um pouco mais profunda. Eu sei que o prefeito, secretário, já vem se juntando aí com as próprias empresas, já vem tentando dialogar também com outras lideranças da região metropolitana. Acho que esse é um passo adiante, tá? Porque, bom, primeiro, antes da pandemia mesmo, o modelo de transporte coletivo que nós temos em Porto Alegre, nas capitais brasileiras e também mundo afora, ele estava sendo posto em xeque, né? Não só pelas empresas de aplicativo, como pela própria questão de comodidade, né, barateamento, deslocamento, enfim, e outros modais que vão surgindo. Porto Alegre já teve aí bicicletas, dos patinetes, tem a questão de usar melhor o nosso país, né, hidrovias e por aí vai. Então, acho que o debate do sistema de transporte coletivo ele é muito necessário e ele servirá também de apoio para que a gente possa tornar interessante também a exploração das linhas da Carris atualmente, talvez em modelos, inclusive, mais flexíveis. Não necessariamente com ônibus para 50 lugares, mas com vans, né, com modelagens aí que possam permitir diferenças de horários, né, com ou sem cobrador, com sistema eletrônico de bilhetagem, com mais segurança, né, talvez com internet nos veículos, com o aproveitamento dos anúncios que tem para dar melhor retorno para o investidor. Enfim, as oportunidades eu acredito que são muitas. O primeiro passo é estar disposto a debater e estar interessado em livrar Porto Alegre desse peso que é hoje o prejuízo da Carris foi dado. Então, parabenizo que nós tenhamos a oportunidade agora de dar o próximo, que é concretizar isso e fazer com que a gente possa evoluir em termos de transporte coletivo. Muito bem. Nós vamos já para a parte final. Eu gostaria, saindo um pouco da questão da Carris, destaques aí da Secretaria de Mobilidade, as ações que estão sendo implementadas. Secretário, faz um geral aí para nós. Depois eu gostaria dos apontamentos do Camozato sobre o trabalho na Câmara. O vereador Camozato tocou aí num ponto extremamente importante. Quer dizer, a mobilidade urbana ela não fica restrita somente à questão de ônibus. Claro que Carris e o sistema de transporte público urbano é o que demanda a maior parte da sociedade. Mas nós temos que olhar que cada vez mais novos modais estão se incorporando no cotidiano, no dia a dia das nossas vidas. Se nós olharmos, por exemplo, a questão de ciclovias, né? Cada vez mais a necessidade das ciclovias, porque a bicicleta hoje é um meio de transporte. Ela, um tempo atrás, era mais uma atividade de esporte, uma atividade de lazer. Hoje ela está incorporada à vida ao cotidiano do cidadão. Ele vai para a universidade, ele vai para a escola, ele vai para o trabalho, utilizando bicicletas. E as ciclovias, elas tinham a sua malha cicloviária, ela era feita assim, tinha 1 quilômetro aqui, não tinha uma interligação. Não tinha interligação. Eu até lembro na época em que o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, ele foi apelidado de um maníaco da ciclovia. Porque saía pintando. Sai fazendo sem nenhum planejamento. Tinha até gente que ficava atrás de onde eles faziam as ciclovias e eles tiravam fotos dos trechos em que a ciclovia era impercorrível. Porque de repente ela subia pela calçada, dava no meio de uma árvore, aí desviava a árvore, eu passava pela árvore mesmo. Na Ipiranga tem um exemplo desse, em árvore no meio. Tem, né? Viu? Mas acontece que, como as medidas compensatórias dos grandes empreendimentos em Porto Alegre, então se inclui, tem que fazer tantos metros ou quilômetros de ciclovia. E o empreendedor, as autoridades municipais davam para ele naquela região onde tinha o empreendimento dele. Então ele fazia aquele quilômetro lá, mas aí o outro empreendedor ia fazer na Zona Sul e fazia na Zona Sul, o outro ia fazer na Zona Leste e fazia na Zona Leste. Não havia interligação. Hoje, felizmente, começa a se fazer, mas também tem que se ter essa condição de fazer com que haja uma articulação com outros modais. Quer dizer, hoje a faixa azul, a faixa exclusiva dos ônibus, é uma necessidade. Barateia a tarifa, porque dá muito menor consumo do diesel, dá muito mais rapidez na circulação do ônibus, não é justo. Às vezes as pessoas ficam 1 hora dentro do ônibus para chegar ao seu trabalho,
com a faixa exclusiva e ela funciona somente, Guilherme, em horários. Sim. As pessoas acham, mas está tirando uma faixa do leito para os veículos circularem. Ela funciona das 6 às 9 e das 4 às 19 horas. Vamos pegar o exemplo aqui da Avenida Independência. Foi ali feito uma... Ali foi feito. Eu vou te dizer, quando fizeram, eu pensei, isso aqui vai virar uma desgraça. Não virou. Funciona. E o ônibus, quer dizer, então nós temos que pensar naquele passageiro, porque 250 mil pessoas em Porto Alegre, elas necessitam exclusivamente do ônibus para se movimentar. Eles não têm condição financeira para pegar um aplicativo, um táxi, uma lotação ou ter um carro, ou uma moto, uma bicicleta. Ela necessita do ônibus. Então nós temos que entender que essas pessoas que necessitam são as pessoas mais pobres, as pessoas que mais precisam do poder público, que mais precisam do serviço do Poder Executivo. Então nós temos que olhar, nós temos que dar uma condição. Não é justo a pessoa sair na Restinga e vem trabalhar na Zona Norte, demora 1h e 45 minutos dentro de um ônibus. Não existe. Não é justo. Então se dá essa mobilidade, mas nós temos que entender que há necessidade cada vez maior das bicicletas, que cada vez maior há outros modais que estão surgindo. O que o Felipe Camusato falou é absolutamente verdadeiro. Nós temos que olhar o Guaíba, o modal hidroviário, como uma alternativa mais intensa para a Zona Sul. Olha, não tem a mesma demanda que tem para o Guaíba? Evidentemente que não, mas tem uma demanda represada, tem uma demanda que hoje ainda vem de carro para o centro da cidade, porque não entende que não tem um transporte público ágil, rápido e seguro. Vamos também fortalecer isso, vamos também investir cada vez mais em estudos para que possamos implantar o quanto antes essa alternativa viária. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecê-los e, então, no final aqui, os destaques de ambos em relação às áreas em que estão atuando. Felipe Camusato, obrigado. E como é que está lá a Câmara de Vereadores? Eu que agradeço o convite. É um prazer ter estado contigo, com o deputado Jefferson, também com o secretário Záquia, com toda a audiência. Acho que o grande destaque nesse momento na Câmara é justamente fazer avançar o projeto de quebra de monopólio da Printempo, que eu fui autor no passado. O Executivo prontamente abraçou e apresentou, para não ter nenhuma dúvida de funcionalidade, que nós estamos fazendo aí de tudo para fazer antes. É bom para a cidade, né? Tecnologia da informação desburocratizada, facilita a interação. Quebra do monopólio da Prosempa. É isso aí. Isso aí. Facilita para o cidadão, né? Que tem serviços mais rápidos, mais ágeis, mais baratos, a gestão pública se torna mais moderna e, na sequência, a reforma da Previdência. São dois grandes temas muito relevantes. E gostaria de finalizar só dizendo que um outro tema muito importante... Mas o problema, mas o problema da reforma da Previdência também é o judiciário se metendo nessa história, né? Também. Nosso sempre convidado é o judiciário, aliás, tem muito juiz que poderia concorrer e começar a participar do legislativo, né? Já que tomam tanta decisão, às vezes questionadas aí como políticas, eu convidaria muitos deles a participar das eleições. Mas, em todo caso, às vezes, algumas pessoas às vezes vão protestar na frente da prefeitura, às vezes é melhor protestar lá na frente do judiciário, na frente da vara pública. É verdade. E eu só ia adicionar, Macalossi, que nesse tema do transporte público na cidade, né, transporte coletivo na cidade, a questão de mobilidade está diretamente vinculada a uma proposta recente da Prefeitura de modernização do plano diretor do centro da cidade. Se nós permitirmos melhor adensamento, organização e trazer de novo as pessoas para morarem nas regiões centrais, nós precisaremos de menos deslocamentos, especialmente para as pessoas mais pobres que hoje estão mais distantes do centro. Então é muito vindouro, muito importante esse debate e não se trata aqui de interesse de consultora, bem pelo contrário, é do interesse do cidadão, especialmente mais pobre que hoje está distante do centro. Correto. Muito bem. Secretário Záquia, o que a Secretaria de Mobilidade tem feito em termos de estruturação de políticas públicas em Porto Alegre? Como é que está aí a gestão? Não, isso que o Camusato falou também é uma participação que nós temos tido junto com o secretário Schirmer na questão da mobilidade no centro histórico, né? O Schirmer, dito pelo prefeito Melo, considerado o prefeito do centro da cidade, e estamos num trabalho conjunto com as secretarias, são 4 secretarias envolvidas no projeto, para que nós possamos criar essa mobilidade, esse plano de mobilidade voltado unicamente para o centro
centro da cidade. Acho que a recuperação do centro, ela é um conjunto de fatores. Ela passa pela sua mobilidade, não tem a menor dúvida. Quando nós olhamos ali, por exemplo, na Avenida Salgado Filho, ali é uma rodoviária a céu aberto, né? Sim. Aquilo tem que ser alterado. Aquilo passa pela mobilidade, passa pelo sistema de transporte e passa pela uma revigoração do centro da cidade. Quer dizer, nós temos que dar uma condição cada vez mais humana para o centro, como diz o Camozzato, possibilitar para que a pessoa comece a voltar para o centro também com os olhos de morador, e não somente que o centro é um local de trabalho. Hoje, o centro, temos que criar condições para que ele tenha esse estímulo, essa expectativa de ser um morador do centro da cidade. Quando tu vê toda aquela a recuperação da orla, quando tu vê o gasômetro, quando tu vê, por exemplo, agora outra coisa que o prefeito Melo vai estar enfrentando, que é fazer essa grande discussão, que é o Muro da Mauá, tu começa a humanizar o centro, tu começa a criar uma condição melhor ao centro da cidade, a sua recuperação das suas obras todas, obras de arte, a recuperação das suas calçadas e principalmente dando uma condição de mobilidade, de circulação no centro da cidade. Tem que ser discutido toda essa quantidade de ônibus, principalmente de ônibus interurbanos que entram no centro da cidade, fazendo com que cada vez mais a sua mobilidade é muito complicada, é muito difícil, imobilidade. Que torna-se uma imobilidade. Esse talvez seja o grande desafio. O centro ele é uma área antiga, né? É mais que compactado. Não é centro, né? Que começa que não é centro, porque tem um rio no lado, ele não está no centro da cidade, ele está na ponta da cidade. Não, e ele é uma área de um urbanismo mais antigo, as ruas são menores e tal, enche de ônibus, mais alguns caminhões ali, pronto, liquidou qualquer trânsito. Liquida. Não dá a menor condição de mobilidade, e as coisas estão concentradas ali. Zaca, obrigado pela participação aqui novamente. Obrigado, Macalossi, prazer em voltar aqui. É isso aí. E obrigado, Camozzato, também pela participação aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Prazer. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã à noite. Nós vamos falar sobre o desaceleramento da economia brasileira. Giacomo Balbinotto vai participar aqui do programa e também o deputado federal Jerônimo Gergen. Fiquem ligados às 22 horas. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.